Sir Isaac Newton foi um matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês, descrito em seus dias como um filósofo natural, amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e como uma figura-chave na revolução científica. Seu livro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, publicado pela primeira vez em 1687, lançou as bases da mecânica clássica. Newton também fez contribuições seminais à ótica e compartilha crédito com Gottfried Wilhelm Leibniz pelo desenvolvimento do cálculo infinitesimal. Em Principia, Newton formulou as leis do movimento e da gravitação universal, que criaram o ponto de vista científico dominante até serem refinadas pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Usou sua descrição matemática da gravidade para provar as leis de movimento planetário de Kepler, explicar as marés, as trajetórias dos cometas, a precessão dos equinócios e outros fenômenos. Erradicando a dúvida sobre a heliocentricidade do sistema solar. Demonstrou que o movimento dos objetos na Terra e nos corpos celestes poderia ser explicado pelos mesmos princípios. A inferência de Newton de que a Terra é um esferoide oblato foi posteriormente confirmada pelas medidas geodésicas de Maupertuis, Lacondamine e outros, convencendo a maioria dos cientistas europeus da superioridade da mecânica newtoniana em relação aos sistemas anteriores. Newton construiu o primeiro telescópio refletor prático e desenvolveu uma teoria sofisticada da cor com base na observação de que um prisma separa a luz branca nas cores do espectro visível. Seu trabalho sobre a luz foi coletado em seu livro altamente influente Ótica, publicado em 1704. Também formulou uma lei empírica do resfriamento, fez o primeiro cálculo teórico da velocidade do som e introduziu a noção de um fluido newtoniano. Além de seu trabalho sobre cálculo, como matemático, ele contribuiu para o estudo de séries de potências, generalizou o teorema binomial a expoentes não inteiros. Desenvolveu um método para aproximar as raízes de uma função e classificou a maioria das curvas do plano cúbico. Newton foi membro do Trinity College e o segundo professor lucasiano na Universidade de Cambridge. Foi um cristão devoto, mas pouco ortodoxo, que rejeitava, em particular, a doutrina da Trindade. Também se recusava a receber ordens sagradas da Igreja da Inglaterra, o que era incomum para um membro da faculdade de Cambridge da época. Além de seu trabalho nas ciências matemáticas, Newton dedicou grande parte de seu tempo ao estudo da alquimia e da cronologia bíblica, mas a maior parte de seu trabalho nessas áreas permaneceu inédita até muito tempo após sua morte. Politicamente e pessoalmente vinculado ao partido Whig, Newton serviu 2 breves mandatos como membro do parlamento da Universidade de Cambridge, de 1689 a 1690 e de 1701 a 1702. Foi cavaleiro da Rainha Ana em 1705 e passou as últimas 3 décadas de sua vida em Londres servindo como diretor, de 1696 a 1700, e mestre, de 1700 a 1727, da Casa da Moeda Real e como presidente da Royal Society, de 1703 a 1727. Isaac Newton nasceu no dia de Natal, 25 de dezembro de 1642, de acordo com o calendário juliano, em uso na Inglaterra, na época, ou 4 de janeiro de 1643, segundo o calendário gregoriano, entre 1 e 2 horas depois da meia-noite. No Woolsthorpe Manor em Woolsthorpe by Colsterworth, uma aldeia no condado de Lincolnshire. Seu pai, também chamado Isaac Newton, morreu 3 meses antes. Nascido prematuramente, Newton era uma criança pequena. Sua mãe Hannah Scogg disse que ele caberia dentro de uma caneca de cerveja. Quando Newton tinha 3 anos, sua mãe se casou novamente e foi morar com um novo marido, o reverendo Barnabas Smith, deixando o filho sob os cuidados de sua avó materna, Margery A. Scogg, Bleach quando solteira. Newton não gostava de seu padrasto e mantinha alguma inimizade em relação à sua mãe por se casar com ele, como revelado por essa nota em uma lista de pecados cometidos até os 19 anos de idade. Ameaçar meu pai, Smith, e minha mãe a queimar eles e a casa acima deles. A mãe de Newton teve 3 filhos, Mary, Benjamin e Hannah, de seu segundo casamento. Dos 12 até os 17 anos, Newton foi educado na escola Deakin's School, em Grantham, que ensinava latim e grego e, provavelmente, transmitia uma base significativa de matemática. Foi removido da escola e retornou a Woolsthorpe by Colsterworth em outubro de 1659. Sua mãe, Hannah A. Scogg, viúva pela segunda vez, tentou fazer dele um fazendeiro, uma ocupação que ele odiava. Então, seu tio, o reverendo William A. Scogg, insistiu que ela o mandasse de volta à escola para que ele se preparasse para a universidade. Henry Stokes, mestre da escola King, também buscou convencê-la, chegando a alegar que seria um desperdício enterrar tamanho talento em atividades rurais.
Newton retornou tendo já a perspectiva da universidade adiante. Lá, o desejo de vingança contra um valentão teria tornado o estudante mais bem classificado, distinguindo-se, principalmente, na construção de relógios de sol e modelos de moinhos de vento. Em junho de 1661, foi admitido no Trinity College, Cambridge, por recomendação de seu tio, reverendo William Ayscough, que havia estudado lá. Começou como um tipo de bolsista, pagando seus estudos ao cumprir as funções de criado particular até receber uma bolsa de estudos em 1664, garantindo-lhe mais 4 anos até conseguir seu diploma de mestrado. Naquela época, os ensinamentos da faculdade eram baseados nos de Aristóteles. Newton os complementou com o ensino de filósofos modernos como Descartes e astrônomos como Galileu e Thomas Estridge, através dos quais ele aprendeu sobre o trabalho de Kepler. Colocou, em seu caderno, uma série de questões, sobre a filosofia mecânica. Em 1665, descobriu o teorema binomial generalizado e começou a desenvolver uma teoria matemática que, mais tarde, se tornou o cálculo. Logo depois que Newton obteve seu diploma de bacharel, em agosto de 1665, a universidade fechou temporariamente como precaução contra a Grande Praga. Apesar de ter sido indistinguível como estudante de Cambridge, os estudos privados de Newton em Woolsthorpe ao longo dos 2 anos seguintes viram o desenvolvimento de suas teorias em cálculo e outras áreas. Em abril de 1667, retornou a Cambridge e, em outubro, foi eleito membro da Trinity. Foi necessário que os bolsistas se tornassem sacerdotes ordenados, embora isso não tenha sido cumprido nos anos de restauração, sendo uma afirmação de conformidade com a Igreja da Inglaterra suficiente. No entanto, em 1675, isto não poderia ser evitado. Seus estudos impressionaram o professor lucasiano Isaac Barrow, que estava mais ansioso para desenvolver seu próprio potencial religioso e administrativo. Ele se tornou mestre de Trinity 2 anos depois. Em 1669, Newton sucedeu. Apenas um ano após receber seu mestrado. Foi eleito membro da Royal Society, FRS, em 1672. Dizem que o trabalho de Newton avança claramente todos os ramos da matemática estudados. Seu trabalho sobre o assunto geralmente referido como fluxões ou cálculo, visto em um manuscrito de outubro de 1666, agora publicado entre os trabalhos matemáticos de Newton. O autor do manuscrito de Analysi per Aequationes Numero Terminorum Infinitas, enviado por Isaac Barrow a John Collins em junho de 1669, foi identificado por Barrow em uma carta enviada a Collins em agosto daquele ano como de um extraordinário gênio e proficiência nessas coisas. Seu trabalho usa extensivamente o cálculo na forma geométrica, com base nos valores limite das proporções de quantidades extremamente pequenas, nos próprios Principia. Newton demonstrou isso sob o nome de o método da primeira e da última proporções e explicou por que ele colocou suas exposições dessa forma, comentando também que por meio disso é realizada a mesma coisa que pelo método dos indivisíveis. Por causa disso, os Principia foram chamados um livro denso com a teoria e a aplicação do cálculo infinitesimal nos tempos modernos e no tempo de Newton quase tudo sobre cálculo. Seu uso de métodos que envolvem uma ou mais ordens do infinitamente pequeno está presente em De Motu Corporum Ingirum de 1684 e em seus artigos sobre movimento nas 2 décadas anteriores a 1684. Newton relutou em publicar seu cálculo porque receava controvérsias e críticas. Ele era próximo do matemático suíço Nicolas Fatil de Duillier. Em 1691, Duillier começou a escrever uma nova versão dos Principia de Newton e se correspondeu a Leibniz. A partir de 1699, membros da Royal Society acusaram Leibniz de plágio. A disputa começou com força total em 1711, quando a Royal Society proclamou em um estudo que era Newton quem era o verdadeiro descobridor e classificou Leibniz como uma fraude. Mais tarde, verificou-se que Newton escreveu as considerações finais do estudo sobre Leibniz. Assim começou a amarga controvérsia que estragou a vida de Newton e Leibniz até a morte deste em 1716. Newton é geralmente creditado com o teorema binomial generalizado, válido para qualquer expoente. Descobriu as identidades de Newton, o método de Newton, classificou as curvas do plano cúbico, polinômios de 3 graus em 2 variáveis. Fez contribuições substanciais à teoria das diferenças finitas e foi o primeiro a usar índices fracionários e a empregar geometria analítica para derivar soluções para as equações diofantinas. Aproximou somas parciais da série harmônica por logaritmos, um precursor da fórmula de soma de Euler, e foi o primeiro a usar as séries de potência. O trabalho de Newton em séries infinitas foi inspirado nos decimais de Simon Sevin.
Quando Newton recebeu seu mestrado e se tornou membro do Colégio da Santíssima Trindade Indivisível em 1667. Ele assumiu o compromisso de que definirei a teologia como objeto de meus estudos e tomarei as ordens sagradas conforme o tempo prescrito por estes estatutos. 7 anos chega, ou irei me demitir da faculdade. Foi nomeado professor lucasiano de matemática em 1669, por recomendação de Barrow. Durante esse período, qualquer membro de uma faculdade em Cambridge ou Oxford era obrigado a receber ordens sagradas e se tornar um sacerdote anglicano ordenado. No entanto, os termos da cátedra lucasiana exigiam que o portador não fosse ativo na igreja, presumivelmente para ter mais tempo para a ciência. Newton argumentou que isso o isentaria da exigência de ordenação, e Carlos II, cuja permissão era necessária, aceitou esse argumento. Assim, um conflito entre as visões religiosas de Newton e a ortodoxia anglicana foi evitado. Em 1666, Newton observou que o espectro de cores que sai de um prisma na posição de desvio mínimo é oblongo, mesmo quando o raio de luz que entra no prisma é circular, ou seja, o prisma refrata cores diferentes por ângulos diferentes. De 1670 a 1672, Newton deu palestras sobre ótica. Durante esse período, investigou a refração da luz, demonstrando que o espectro multicolorido produzido por um prisma poderia ser recomposto em luz branca por uma lente e um segundo prisma. Estudos modernos revelaram que a análise e ressíntese da luz branca de Newton devem uma dívida à alquimia corpuscular. Mostrou que a luz colorida não altera suas propriedades separando um feixe colorido e brilhando em vários objetos e que, independentemente de refletida, dispersa ou transmitida, a luz permanece da mesma cor. Assim, ele observou que a cor é o resultado de objetos que interagem com a luz já colorida, em vez de objetos gerando a própria cor. Isso é conhecido como teoria da cor de Newton. A partir deste trabalho, concluiu que as lentes de qualquer telescópio refratário sofriam com a dispersão da luz em cores, aberração cromática. Como prova do conceito, construiu um telescópio usando espelhos reflexivos em vez de lentes como objetivo de contornar esse problema. A construção do projeto, o primeiro telescópio refletor funcional conhecido, hoje chamado de telescópio newtoniano, envolveu a solução do problema de um material de espelho e uma técnica de modelagem adequados. Newton retocou seus próprios espelhos a partir de uma composição personalizada de metal especular altamente refletivo, usando os anéis de Newton para julgar a qualidade da ótica de seus telescópios. No final de 1668, ele foi capaz de produzir este primeiro telescópio refletor. Tinha cerca de 8 centímetros de comprimento e gerava uma imagem mais clara e ampliada. Em 1671, a Royal Society pediu uma demonstração de seu telescópio refletor. O interesse deles o encorajou a publicar suas anotações, Off-Colors, que mais tarde ele expandiu para o trabalho Optics. Quando Robert Hooke criticou algumas das ideias de Newton, ele ficou tão ofendido que se retirou do debate público. Em sua hipótese of Light de 1675, Newton postulou a existência do éter para transmitir forças entre as partículas. O contato com o filósofo platônico Henry Moore ressuscitou seu interesse pela alquimia. Substituiu o éter por forças ocultas baseadas em ideias herméticas de atração e repulsão entre partículas. John Maynard Keynes, que adquiriu muitos dos escritos de Newton sobre alquimia, afirmou que Newton não era o primeiro da era da razão, ele era o último dos mágicos. O interesse de Newton pela alquimia não pode ser isolado de suas contribuições para a ciência. Em 1704, Newton publicou o Optics, no qual expôs sua teoria corpuscular da luz. Considerava a luz composta de corpúsculos extremamente sutis, que a matéria comum era composta de corpúsculos mais grossos e especulava que, através de um tipo de transmutação alquímica, não são os corpos e a luz brutos conversíveis entre si. E não podem os corpos receber grande parte de sua atividade das partículas de luz que entram em sua composição. Newton também construiu uma forma primitiva de um gerador eletrostático de atrito, usando um globo de vidro. Em seu livro Optics, Newton foi o primeiro a mostrar um diagrama usando um prisma como um expansor de feixe e também o uso de matrizes de prisma múltiplo. Cerca de 278 anos após a discussão de Newton, os expansores de feixe de prisma múltiplo tornaram-se centrais para o desenvolvimento de lasers ajustáveis. Além disso, o uso desses expansores prismáticos de feixe levou à teoria da dispersão de prisma múltiplo. Depois de Newton, muito foi alterado. Young e Fresnel combinaram a teoria das partículas de Newton com a teoria das ondas de Huygens para mostrar que a cor é a manifestação visível do comprimento de onda da luz. A ciência também lentamente percebeu a diferença entre a percepção da cor e a ótica matematizável. O poeta e cientista alemão Goethe não conseguiu abalar a fundação newtoniana,
mas um buraco Goethe encontrou de fato na armadura de Newton. Newton havia se comprometido com a doutrina de que a refração sem cor era impossível. Ele, portanto, pensava que as objetivas dos telescópios deviam permanecer imperfeitas para sempre, sendo incompatíveis o acromatismo e a refração. Esta inferência foi provada por Dolon como errada. Em 1679, Newton voltou ao seu trabalho sobre mecânica celeste, considerando a gravitação e seu efeito nas órbitas dos planetas, com referência às leis de Kepler. Isto foi estimulado por uma breve troca de cartas entre 1679 a 1680 com Hooke, nomeado para administrar a correspondência da Royal Society, e que abriu uma correspondência destinada a obter contribuições de Newton para as transações da Royal Society. O interesse de Newton em assuntos astronômicos recebeu mais estímulos pelo aparecimento de um cometa no inverno de 1680-81, enquanto se correspondia com John Flamsteed. Após as trocas com Hooke, Newton descobriu que a forma elíptica das órbitas planetárias resultaria de uma força centrípeta inversamente proporcional ao quadrado do vetor do raio. Newton comunicou seus resultados a Edmund Halley e à Royal Society in de Motu Corporum in Girum, um folheto escrito em cerca de 9 folhas que foram copiadas no livro de registro da Royal Society em dezembro de 1684. O Principia foi publicado em 5 de julho de 1687 com o apoio e ajuda financeira de Edmund Halley. Neste trabalho, Newton declarou as 3 leis universais do movimento. Juntas, essas leis descrevem a relação entre qualquer objeto, as forças que atuam sobre ele e o movimento resultante, estabelecendo as bases para a mecânica clássica. Eles contribuíram para muitos avanços durante a Revolução Industrial que logo se seguiram e não foram aprimorados por mais de 200 anos. Muitos desses avanços continuam sendo os fundamentos das tecnologias não relativísticas no mundo moderno. Usou a palavra latina gravitas, para o efeito que seria conhecido como gravidade e definiu a lei da gravitação universal. No mesmo trabalho, Newton apresentou um método de cálculo como análise geométrica usando primeira e última razão, deu a primeira determinação analítica, baseada na lei de Boyle, da velocidade do som no ar. Inferiu o achatamento da figura esferoidal da Terra, responsável pela precessão dos equinócios como resultado da atração gravitacional da Lua sobre o achatamento terrestre, iniciou o estudo gravitacional das irregularidades no movimento da Lua. Forneceu uma teoria para a determinação das órbitas dos cometas e fez muito mais. Newton deixou claro sua visão heliocêntrica do sistema solar, desenvolvida de maneira um tanto moderna, porque já em meados da década de 1680 reconheceu o desvio do Sol em relação ao centro de gravidade do sistema solar. Para Newton, não era precisamente o centro do Sol ou de qualquer outro corpo que pudesse ser considerado em repouso, mas o centro de gravidade comum da Terra. Do Sol e de todos os planetas deve ser estimado como o centro do mundo e esse centro de gravidade está em repouso ou avança uniformemente em linha reta. Newton adotou a alternativa em repouso em vista do consentimento comum de que o centro, onde quer que estivesse, estava em repouso. Ponto. O postulado de Newton de uma força invisível capaz de agir por longas distâncias o levou a ser criticado por introduzir agências ocultas na ciência. Mais tarde, na segunda edição dos Principia, 1713, Newton rejeitou firmemente essas críticas em um general solium conclusivo, escrevendo que bastava que os fenômenos implicassem uma atração gravitacional, como o fizeram. Mas até agora não indicaram sua causa e era desnecessário e impróprio enquadrar hipóteses de coisas que não estavam implícitas nos fenômenos. Com os Principia, Newton tornou-se reconhecido internacionalmente, adquiriu um círculo de admiradores, incluindo o matemático nascido na Suíça Nicolas Fatil de Duillier. Newton encontrou 72 das 78 espécies de curvas cúbicas e as classificou em 4 tipos. Em 1717, e provavelmente com a ajuda de Newton, James Stirling provou que todo cúbico era um desses 4 tipos. Newton também afirmou que os 4 tipos poderiam ser obtidos por projeção plana de um deles e isto foi comprovado em 1731, 4 anos após sua morte. Na década de 1690, Newton escreveu uma série de folhetos religiosos que tratavam da interpretação literal e simbólica da Bíblia. Um manuscrito que Newton enviou a John Locke no qual disputou a fidelidade de um João 5 horas e 7, a vírgula joanina, e sua fidelidade aos manuscritos originais do Novo Testamento, permaneceu inédito até 1785. Newton também foi membro do Parlamento da Inglaterra pela Universidade de Cambridge em 1689 e 1701, mas, segundo alguns relatos, seus únicos comentários foram reclamar de uma corrente de ar frio na Câmara e solicitar que a janela fosse fechada. Foi, no entanto, observado pelo diarista de Cambridge, Abraham de Laprime, por ter repreendido estudantes que eram assustadores locais ao alegar que uma casa estava assombrada.
Newton mudou-se para Londres para assumir o cargo de diretor da Casa da Moeda Real em 1696, uma posição que obteve através do patrocínio de Charles Montagu, primeiro conde de Halifax, então chanceler do Tesouro da Inglaterra. Ele se encarregou da cunhagem de moedas e garantiu o emprego de vice-controlador da filial temporária de Chester para Edmund Halley. Newton tornou-se talvez o mestre mais conhecido da Casa da Moeda após a morte de Thomas Neale em 1699, cargo que Newton ocupou nos últimos 30 anos de sua vida. Como diretor, e depois como mestre, da Casa da Moeda Real, Newton estimou que 20% das moedas recunhadas durante o Grande Recunhagem de 1696 eram falsificadas. A falsificação era alta traição, punível com o crime ser enforcado, arrastado e esquartejado. Apesar disto, condenar até os criminosos mais flagrantes poderia ser extremamente difícil. No entanto, Newton se mostrou digno da tarefa. Disfarçado em bares e tabernas, ele próprio reuniu muitas dessas evidências. Apesar de todas as barreiras impostas à acusação e da separação dos ramos do governo, a lei inglesa ainda possuía costumes antigos e formidáveis de autoridade. O próprio Newton havia feito justiça à paz em todos os condados domésticos. Um rascunho da carta sobre o assunto está incluído na primeira edição pessoal de Newton da Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que ele deveria estar alterando na época. Então ele conduziu mais de 100 interrogatórios de testemunhas, informantes e suspeitos entre junho de 1698 e Natal de 1699. Newton processou com êxito 28 cunhadores. Newton foi nomeado presidente da Royal Society em 1713 e associado da Académie des Sciences francesa. Em sua posição na Royal Society, Newton tornou-se inimigo de John Flamsteed, o astrônomo real, publicando prematuramente a História Coelestis Britânica, de Flamsteed, que Newton havia usado em seus estudos. Em abril de 1705, a rainha Ana tornou Newton cavaleiro durante uma visita real ao Trinity College, Cambridge. É provável que a cavalaria tenha sido motivada por considerações políticas relacionadas às eleições parlamentares em maio de 1705, em vez de qualquer reconhecimento do trabalho ou serviços científicos de Newton como mestre da Casa da Moeda. Newton foi o segundo cientista a ser cavaleiro, depois de Sir Francis Bacon. Como resultado de um relatório escrito por Newton em 21 de setembro de 1717 aos comissários lordes do Tesouro de Sua Majestade, a relação bimetálica entre moedas de ouro e moedas de prata foi alterada pela Proclamação Real em 22 de dezembro de 1717, proibindo a troca de guinéus de ouro por mais de 21 xelins de prata. Isto inadvertidamente resultou em uma escassez de prata, pois as moedas de prata eram usadas para pagar as importações, enquanto as exportações eram pagas em ouro, efetivamente transferindo a Grã-Bretanha do padrão prata para o padrão ouro. É uma questão de debate sobre se Newton pretendia causar isto ou não. Argumentou-se que Newton concebeu seu trabalho na Casa da Moeda como uma continuação de seu trabalho alquímico. Newton investiu na South Sea Company e perdeu cerca de 20 mil libras esterlinas, $3 milhões em 2003, quando ela entrou em colapso por volta de 1720. No final de sua vida, Newton passou a residir em Cranbury Park, perto de Winchester, com a sobrinha e seu marido, até sua morte em 1727. Sua meia-sobrinha, Catherine Barton Conduit, serviu como anfitriã em assuntos sociais em sua casa na Jermyn Street, em Londres. Ele era seu tio muito amoroso, de acordo com sua carta para ela quando ela estava se recuperando da varíola. Newton morreu dormindo em Londres em 20 de março de 1727. Seu corpo foi enterrado na abadia de Westminster. Voltaire pode ter estado presente em seu funeral. Solteirão, ele havia cedido grande parte de seus bens aparentes durante seus últimos anos e morreu sem testamento. Seus papéis foram para John Conduit e Catherine Barton. Após sua morte, o cabelo de Newton foi examinado e descobriu-se que continha mercúrio, provavelmente resultante de suas atividades alquímicas. O envenenamento por mercúrio pode explicar a excentricidade de Newton na idade avançada. Embora tenha sido afirmado que ele já foi noivo, Newton nunca se casou. O escritor e filósofo francês Voltaire, que estava em Londres na época do funeral de Newton, disse que ele nunca foi sensível a nenhuma paixão, não estava sujeito às fragilidades comuns da humanidade. Nem tinha comércio com mulheres, uma circunstância que era-me assegurada pelo médico e cirurgião que o atendeu em seus últimos momentos. A crença generalizada de que ele morreu como um virgem foi comentada por escritores como o matemático Charles Hutton, o economista John Maynard Keynes e o físico Carl Sagan. Newton tinha uma estreita amizade com o matemático suíço Nicolas Fatil de Duillier, que conheceu em Londres por volta de 1689. Parte da correspondência entre eles sobreviveu.
Seu relacionamento chegou a um fim abrupto e inexplicável em 1693, e ao mesmo tempo, Newton sofreu um colapso nervoso que incluiu o envio de cartas acusatórias loucas a seus amigos Samuel Pepys e John Locke. Sua nota para este último incluía a acusação de que Locke se esforçou para me envolver com mulheres.